Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre a semana 2 de Geografia do PET volume 6 do sétimo ano. O tema é Processo de Urbanização no Brasil. Aqui ele trouxe um breve resuminho de como é a urbanização brasileira, tá? Então hoje o Brasil ele é considerado um país urbano, ou seja, a maior parte da população lá vive nas cidades, tá? E aí ele vem falar que a urbanização ela é recente, ou seja, até ali ó, na década de 1960, a maior parte da população vivia em zona rural. Você tem um gráfico aqui que vai mostrar isso. Ó. Até ali, em 1960, 55% da população ela vivia em zona rural mesmo. Então, assim, isso é uma característica de alguns países que têm umas condições de vida um pouco inferior à população ela viver em zona rural, tá? Então aqui, como houve também um avanço tecnológico da ciência em si, e houve também a criação das indústrias aqui no Brasil, nesse período aqui de 60, 70, né, veio crescendo, o que, que as pessoas elas passavam a perceber? Que era interessante ela ir para aquelas grandes cidades, estava tendo emprego, o emprego estava sendo tendo um pagamento generoso, você estava vivendo numa cidade melhor do que viver assim afastado de tudo, então as pessoas elas começaram o que é fazer essa imigração para essas grandes cidades. É, Até que tem como que é a urbanização brasileira, a gente vai ver, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo mesmo, que foi muito procurada, a maior parte da população ela realmente foi formando grandes cidades ali, tá? Então começou a ter São Paulo, aí tem Campinas lá em São Paulo, né? No caso São José dos Campos, Taubaté, então assim, tem várias cidades muito grandes no estado de São Paulo. Isso também foi característica ali do Rio de Janeiro. Aqui em Minas Gerais, você vai ver ali que é mais ou menos 75% também vivendo na zona urbana, né? Então assim, isso está muito concentrado aqui lá em Uberlândia, aqui no sul de Minas, Varginha, tem grandes cidades, né? Itajubá, depois Juiz de Fora, Governador Valadares, Belo Horizonte. Então assim, foi concentrando várias grandes cidades. A maior parte aqui mesmo nessa região aqui desse pessoal que está morando em zona rural de Minas fica bem concentrado aqui no norte, né? É, e aí a gente vai vendo que isso é característica, ó. Aqui, ó, poucos estados, né? Aqui, o Pará seria um exemplo de que está mais 50% da população, né? Vivendo em cada lugar, né? Tanto em zona urbana como zona rural. Então, assim, a gente vê que a maior parte mesmo dos estados aqui brasileiros, a maior parte está concentrado na zona urbana. Até mesmo esses estados como Mato Grosso do Sul, que são estados muito produtores, né, principalmente soja, a população ainda está na zona urbana, porque aqui ainda tem muito uso de máquinas, tá? Então, assim, o pessoal tem muita criação de gado, muita plantação de soja, mas ao mesmo tempo é muito mecanizado, então você não precisa de muitas pessoas trabalhando ali. E aí é lembrar que está relacionado que as pessoas elas procuram ir para a cidade que em busca de condição de vida melhor. Então assim, você vai ter uma cidade que tem uma infraestrutura melhor. O que seria essa urbanização? É ter essa infraestrutura, tá? Então assim, você vai ter o que? Você vai ter um médico, você vai ter um mercado, você vai ter um show para poder ir num aspecto cultural, você vai ter uma escola de fácil acesso. Então tudo isso é o que? Uma infraestrutura que faz a cidade ela ter uma condição adequada para as pessoas, tá? Então assim, quando você vive numa zona rural, muitas vezes você não tem um mercado perto, você não tem um médico perto, então você fica doente, você tem que sair dali, andar 20, 30 minutos até um médico, e aí já numa cidade urbana, isso é mais fácil, você já sabe onde tem, você não precisa enfrentar algumas dificuldades, como uma estrada rural, né, uma estrada que não é pavimentada, essa estrada de roça, de terra no caso. Então tudo isso ajuda a explicar como que veio essa crescente da urbanização brasileira. Aí no final ali ele fala sobre a industrialização. Também foi um outro fator que ajudou um pouco a explicar como houve esse aumento da população urbana. Então a gente vai ver ali ó, que em 48 começou a subida, né, da industrialização. Então quando está falando de industrialização é essa criação de indústrias mesmo, tá? Empresas e tudo mais. Então a gente vê que estava tendo um aumento mesmo de industrialização no Brasil. O que isso quer dizer? Estava tendo muita indústria, estava tendo muito emprego, e as pessoas estavam vendo que ali estava sendo interessante. Você estava tendo uma oportunidade, né, de ir para uma cidade maior, de ter uma condição de vida melhor, e ao mesmo tempo você ia para lá tendo serviço, tá? Não é que você ia para lá e ficava a
vamos dizer assim, às cegas, né? Então, assim, hoje, vamos dizer, uma pessoa ela sai daqui de Minas, vai lá para São Paulo, não é certo dela arrumar um serviço bom, né? Então, nessa época, como estava tendo muito emprego, estava tendo muitas indústrias aumentando, então, assim, era praticamente certas pessoas elas iam conseguir um serviço que era até melhor do que elas estavam nas pequenas cidades, tá? Ou nas pequenas zonas rurais onde elas viviam, tá? Então as indústrias elas foram um dos motivos explicando o porquê desse aumento do crescimento, né, das grandes cidades hoje do Brasil. E agora continuando, que para as atividades, uma das consequências da industrialização é o aumento do consumo, principalmente nos ambientes urbanos. Muitas pessoas acabam adotando um modo de vida em que o consumo exagerado de uma série de produtos, muitas vezes supérfluos, se torna comum. Essa prática é conhecida como consumismo. Você já teve comportamentos consumistas em seu dia a dia? Então, aí é uma resposta bem pessoal. Isso aqui vocês podem falar. Em que situações? E, em sua opinião, o consumismo vai bem para as pessoas? Por quê? Então, aqui é bem... essa ideia opinião de vocês mesmo. Sempre que a gente vai falando de supérfluos, é algo assim que não é necessário, tá? Então, você vai e compra uma coisa que não é necessária. Né, não sei, por exemplo, compra 4, 5 capinhas de celular. Às vezes só precisa de uma, mas você compra 4, 5 porque você quer trocar. Então você está sendo supérfluo, você está comprando algo a mais só porque gostou, porque quer consumir mesmo, tá? E aí vocês tiram essa ideia, se é bom, se é ruim, tá? Se vocês já fizeram isso. E aí podem trazer outros exemplos, né? A2. Qual a contribuição da indústria para a urbanização do Brasil? Então é lembrar que foram essas indústrias, esse aumento de indústrias que ajudou que essas cidades a aumentar, né? A ter um crescimento cada vez maior. Então as pessoas elas viam oportunidade de comprar lá. Isso passou a ser uma prática cotidiana do brasileiro, assim, principalmente lá para São Paulo, ia muito nordestino para lá, muitos mineiros também, né, até pela proximidade. O próprio Rio de Janeiro também aconteceu isso, ia muitas pessoas, muitos nordestinos para lá. O pessoal ia buscando onde estava tendo esse emprego, né, onde estava tendo essa abundância de emprego, tá? A3. A industrialização e a urbanização acarretam resultados positivos e negativos para a sociedade e para o planeta como um todo. Explique essa afirmação por meio de exemplos. Então aqui, quando você está falando de industrialização, essa é a criação de indústrias. Então assim, é positivo porque você está aumentando emprego, você está melhorando a condição de vida das pessoas, você está melhorando a condição de vida naquela cidade. Mas tem pontos negativos? Então aqui você pode pensar nessa questão do planeta. Lembra lá quando fala, tá soltando muito dióxido de carbono, que é aquele CO2, que é aquela fumacinha mesmo, que até a gente vê nos escapamentos de carro, aquilo lá prejudica muito o planeta. Então isso aí seria legal das indústrias. Então assim, pode ter todos os outros positivos. Da mesma forma que eu falo que está aumentando dando emprego, né, para as pessoas. E se essa indústria sai de lá, o que fica naquela cidade? Então assim, uma indústria que ela vamos dizer assim, ela dá emprego para 30% da cidade. Se ela sair de lá, o que vai acontecer com esses 30% da população que trabalha lá? Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar, tá? E a urbanização vai ser esses processos. Tem essa questão da infraestrutura, você tem o médico, tem o mercado, tem assim tudo basicamente. Mas por outro lado, a gente vê que gerou alguns caos, né? Gerou, por exemplo, que a gente vê mais violência nas grandes cidades, mais roubos nas grandes cidades, o pessoal mora em lugares mais precários, né? Em lugares mais ruins, tem as favelas. Então, assim, tudo isso foi resultado desse crescimento da urbanização também, tá? Assim, não acaba que assim chega um tempo, até naquele outro gráfico dá para perceber que as indústrias começaram a cair, ou seja, as pessoas que estavam indo para lá nessa época aqui, elas já não estavam encontrando tanto serviço. E aí, como que elas iam sobreviver ali? Então, muitas vezes elas tinham que aceitar morar em qualquer lugar, aceitar qualquer emprego, e a condição de vida dela também ia caindo, tá? E tudo vocês podem fazer um resuminho do que eu disse aí, do que mais vocês podem pensar, né, em colocar. Atividade 4 e 5. Diferencie urbanização e crescimento urbano.
Então, a urbanização é relacionada a essa questão da cidade mesmo, né? E o crescimento é crescimento, né? Não tem muito o que falar. Crescimento da população e é o crescimento da cidade em si. Atividade 5, na sua opinião, porque muitas pessoas deixam o espaço rural e passam a viver nas cidades. Aqui, novamente, a gente vê que teve essa mudança. E aí, o que você poderia falar? Então, assim, hoje, você vê até mais diferenças. Então, assim, hoje, quando eu mesmo vou para uma zona rural, eu não tenho sinal de celular. Então, assim, para mim, eu já acho isso negativo. Que eu não posso ver como está funcionando algo que eu gosto, eu não posso fazer isso que eu gosto, eu não posso trocar uma mensagem. Então, isso também é uma coisa que, para hoje, é mais fácil da gente entender. Mas e lá no passado? Por que vocês acham? Lá no passado que não tinha tanto isso? Tá? Então, vocês podem pensar, pode perguntar os próprios pais, né? Ou para os avós, né, no caso, que muitos deles às vezes saem da zona rural e vão para cidades, né, mesmo que sejam cidades pequenas, mas eles já procuram essa zona urbana, tá? Aí é lembrar que não é só urbanização não é só em cidade grande, tá? Cidade pequena também é urbana. Quando você fala de urbana, é essa questão de ter essa infraestrutura, ter médico, ter política, ter escola, isso também faz ser urbano, tá? Então, assim, quando você vê aquilo ali tem uma qualidade geral, então você já considera urbano, tá? E com isso a gente termina essa semana 2, tá? Bons estudos e tchau, tchau.